E agora a gente fala de um assunto que tem sido até recorrente por aqui. São as histórias de pessoas desesperadas por causa dos serviços públicos que não funcionam. Transporte, educação, saúde. Quantas vezes você se irritou a ponto de ter alguma reação exagerada? Haja paciência para tanta espera. É na saúde, na educação, no transporte. Muito ruim, porque a gente perde tempo, perde serviço. E aí chega no médico, não tem médico, ou espera e às vezes é até mal atendido porque a ineficiência é muito grande. A qualidade dos serviços públicos é questionada o tempo inteiro pela população. Os problemas são os mesmos há décadas. Hoje cedo eu vi num ônibus que não comportava tantos passageiros. A gente passa muito tempo aí nos terminais, passa muito tempo na parada do ônibus, esperando. Nos postos de saúde é uma loteria. Quem chega primeiro e pega a senha é atendido. Se não, só no dia seguinte. É filas, é sempre pessoa doente e o atendimento é muito precário mesmo. Semana passada meu marido esteve aqui das 7 da manhã, foi sair daqui meia-noite. E todo mundo paga pelos serviços públicos e paga bem. Este ano, do dia 1º até hoje, o país já arrecadou 293 bilhões em impostos. E a cada segundo esse valor aumenta ainda mais. Só que muitos não veem um retorno desse dinheiro. Cansam de esperar e chegam a atitudes extremas. É o caso de uma mãe de Guaramirim que esperava por uma vaga na creche para o filho de 10 meses. Ela não conseguiu a vaga, foi trabalhar e deixou o filho no gabinete do prefeito. Essa mãe não foi a única a perder a paciência e agir dessa forma. Na semana passada, uma mulher foi ao Hospital Santo Antônio, em Blumenau, em busca de atendimento para o filho. A demora foi tão grande que a criança desmaiou. Mesmo pedindo ajuda, ela não foi atendida. Desesperada, a mulher começou a chutar a porta do ambulatório e só assim apareceu alguém para fazer o atendimento. No ano passado, a saúde pública também foi motivo de revolta em Joinville. Uma mulher esperava por uma cirurgia há 2 anos e decidiu se acorrentar ao portão do Hospital São José até que conseguisse marcar o procedimento. Casos como esses, de desespero, são um sinal de que as pessoas não toleram mais o desrespeito da máquina pública. Eu sei que é difícil, mas há que haver mais atenção sobre isso. Realmente são pontos nevrálgicos: educação, transporte e saúde. A gente acabou de ver cenas de reações exageradas de desespero. Mas o que será que acontece com a gente para que a paciência se acabe? Para entender um pouco mais dessas reações, recebemos aqui no estúdio do Jornal do Almoço a psicóloga Ana Cláudia de Souza. Bem-vinda, Ana, ao nosso Jornal do Almoço. Essas reações assim exageradas, elas são algum tipo de surto? Porque parece que vai pegando o outro, né? Contagiando que nem bocejo. Ah, ele fez, eu também não aguento mais, eu vou fazer, eu aguento mais, eu vou fazer. Como é que é isso? Porque assim, as reações emocionais, elas fazem parte da realidade humana. Né? Então, o exagero, ou aquilo que a gente vai chamar de uma complicação psicológica, depende da proporção em relação ao acontecimento. Né? O caso daquela mãe que o filho desmaiou nos braços dela e ela bateu na porta do hospital. O filho desmaiou nos braços dela e ela se desesperou com a situação, né, de saúde. Então, tem uma proporção, não há uma complicação psicológica, um surto aí que se diria quando há uma situação desproporcional. Nada está acontecendo e a pessoa Mas, por exemplo, vamos assim. pegar as manifestações pelo Brasil. Elas começam sempre de maneira pacífica, a gente sempre noticia. No final, um grupo foi lá e quebrou tudo, fez aquilo tudo. Daqui a pouco a gente vê na reação de pessoas a assaltos ou furtos, enfim, acorrenta alguém no poste. É uma reação um pouco mais extrema, do tipo assim, o sangue fervendo, vou fazer justiça com as próprias mãos. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente pode moderar? Como é que eu posso, no meu dia a dia, por exemplo, me dar conta de que eu passei dos limites e que a minha reação exagerada pode gerar outra reação e assim vai? É que aí tem várias coisas, né? Por exemplo, essas reações dessas mães em situação de desespero é reação em desespero. Outras coisas são os protestos, outras coisas são as arruaças, né? O protesto é uma forma da pessoa reclamar de alguma coisa que não está saindo conforme ela deseja. Nos protestos, muitas pessoas fazem essa reclamação de forma pacífica e alguns resolvem fazer quebradeira. Isso não é uma complicação psicológica, isso é uma conduta, né, que a pessoa resolve tomar, né, e que ela, claro, agora ela pode tomar. Em um determinado momento da nossa história, uma pessoa que fizesse isso era presa. Né? Agora, no nosso dia a dia, por exemplo, quando a gente se sente à beira de um ataque de nervos, o que fazer? Reagir.
Né? Aquela mãe, assim, ó, a questão da reação exacerbada, é claro que tem a falta de civilidade em algumas atitudes, a falta de educação em algumas outras, né? A maldade em algumas outras, que não é o caso das mães, né? Mas no caso das quebradeiras, por exemplo, do incêndio, do maltratar alguém, né? Tem tudo isso que também faz parte da realidade humana. O ser humano é capaz dessas coisas todas, né? O modo de... Agora, numa situação de protesto, o que a pessoa precisa ter é atendido o seu protesto. Vou pegar e sair do protesto. Fila de trânsito, que a gente vê tantas pessoas irritadas, enfim. Como é que eu não respondo a isso? Como é que eu posso dar o exemplo e um passinho para trás Aí disso? entra um pouco a educação, né? Quer dizer, o que as pessoas têm hoje? Elas têm uma liberdade de expressar o seu descontentamento que antes não tinham, né? Então, um bom senso, a educação, né? Aprender a lidar em sociedade, que é uma coisa que as pessoas ainda estão aprendendo, como lidar com a liberdade, é que precisa acontecer. E aí os meios de comunicação noticiando esse tipo de acontecimento ajudam, né? As pessoas refletindo sobre o que é possível ou não fazer numa situação como essa. Até as campanhas, né? Não ligue o celular no teatro, né? Dê o trânsito mais gentil. Tudo isso é educação e vai ajudando as pessoas a refletirem sobre as suas iniciativas. Muito obrigada, então, Ana, por teres vindo ao nosso Jornal do Almoço. Um bom final de semana para você.